falaremos sobre sinais e sintomas estranhos, esquisitos, críticos de deficiência de vitamina B12 que você não pode ignorar, porque a vitamina B12 ela é essencial para diversas funções do nosso corpo, incluindo produção do nosso material genético, do nosso DNA, produção de células sanguíneas, mas o nosso corpo não é capaz de produzi-la e por esse motivo nós precisamos adquiri-la da nossa alimentação, produtos de origem animal como os ovos, a carne, o fígado, o frango, os peixes ou, em alguns casos, é necessário suplementar a vitamina B12. Papel e caneta porque o nosso 10º sintoma de deficiência de vitamina B12 é o formigamento e a sensação de agulhamento nas mãos e nos pés. Isso acontece porque a vitamina B12 tem um papel crucial nas funções do sistema nervoso, porque ela ajuda principalmente na produção da mielina. O que é a mielina? A mielina é uma substância que recobre os nervos e participa diretamente da transmissão dos sinais nervosos, dos impulsos nervosos e, consequentemente, das sensações também. Então, se eu pego, por exemplo, uma carteira, esse tato, né, essa sensação de tato, esse impulso nervoso do tato, ele está sendo eu faço a conexão com ele aqui na minha mão e ele manda um impulso de volta para o cérebro para eu interpretar esse impulso nervoso. E nesses nervos, por onde os impulsos correm, eles são recobertos pela mielina. Então essa é a importância dessa substância. E a deficiência de vitamina B12, ela prejudica a condução dos impulsos nervosos e também danifica os nervos. Então quando você tem um formigamento, uma sensação de agulhada nas mãos e nos pés, isso pode indicar algum problema nos seus nervos periféricos. Inclusive, né, quem tem diabetes pode apresentar a neuropatia diabética, que também pode causar o formigamento e a sensação de agulhada nas mãos e nos pés. Nosso 9º sintoma é a fadiga e o cansaço, porque se o seu corpo não tiver a quantidade ideal de vitamina B12, você vai sentir cansado. Então se você dorme bem, dorme 7, 8 horas, mas ainda assim acorda cansado, isso pode sim ser deficiência de vitamina B12. E mais do que isso, essa deficiência também pode causar prejuízo na sua concentração, prejuízo na sua capacidade cognitiva, na sua memória, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso acontece porque as células do seu corpo não funcionam bem sem a vitamina B12. E mais do que isso, em relação ao cansaço, a vitamina B12 ela é fundamental para que as nossas células do sangue, para que os nossos eritrócitos, as nossas hemácias, sejam saudáveis. Então, quando a gente tem uma deficiência de vitamina B12, isso pode causar um tipo específico de anemia. E a anemia, via de regra, vai fazer com que não chegue oxigênio e nutrientes necessários para nutrir os seus tecidos e as suas células. Dessa forma, você vai ficar cansado. E que tipo de anemia é essa que está diretamente relacionada à deficiência de vitamina B12? É uma anemia que a gente chama de anemia megaloblástica. Nessa anemia, as hemácias, os eritrócitos, as células do sangue, elas são liberadas prematuramente, antes do tempo ideal, antes de completarem o seu desenvolvimento e com um tamanho muito acima do tamanho normal. Por isso que o nome é megaloblástica, porque fica lá uma hemácia grandona. Então olha, se você tem deficiência de vitamina B12 e começa a tratar, os seus níveis de energia vão melhorar muito, pessoal. Então o cansaço, assim como alterações na marcha, perda de visão, como a gente vai ver daqui a pouco também, é o nosso 9º sintoma de deficiência de vitamina B12. O 8º sintoma, que na verdade aí não é bem um sintoma, aí já é uma síndrome completa, uma doença, é a depressão. A deficiência de vitamina B12 é uma das possíveis causas de depressão. Por isso que, se chega um paciente com uma queixa que faz com que a gente pense em depressão, é mandatório nós pesquisarmos os níveis de vitamina B12, porque essa depressão pode estar sendo causada pela deficiência desse nutriente. E na infância e na adolescência, a B12 tem um papel vital no desenvolvimento cerebral e cognitivo. E os estudos mostram que quando a criança tem, no início da vida, uma deficiência de vitamina B12, ela tem um maior risco de depressão na vida adulta. Então, pessoal, depressão também pode ser causada por deficiência de vitamina B12, por isso que a gente tem que pesquisar sempre. 7º sinal é a pele amarelada, que a gente chama tecnicamente de icterícia, que também pode deixar a parte branca dos olhos, a esclera amarelada, pode deixar a base da língua amarelada, e isso acontece porque a deficiência de vitamina B12 pode gerar a destruição de células sanguíneas imaturas na sua medula óssea. E isso acaba gerando altos níveis de uma substância chamada bilirrubina, que vai acabar se depositando abaixo da sua pele e vai dar a coloração amarela à sua pele. Geralmente, a icterícia é um problema bastante associado a doenças do fígado, mas quando nós temos alguma condição que gere a destruição de hemácias, a destruição das células do sangue, a icterícia também é um achado compatível. Nosso 6º sintoma é a visão embaçada. Por quê? O que eu falei? Deficiência de vitamina B12 pode danificar os nervos. E um dos nervos que
são mais importantes para nós é justamente o nervo óptico, que está diretamente relacionado à visão. Então, se a gente tem uma lesão do nervo óptico, a gente pode acabar causando algum problema de visão. Quinto sintoma é a fraqueza muscular. E aí também é por conta da anemia. A deficiência de vitamina B12 vai causar a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica vai fazer com que não chegue sangue, não chegue nutrientes, não chegue oxigênio para os seus músculos. E aí os músculos ficarão fracos. Quarto sinal são problemas de movimento ou alterações da marcha. Por quê? Os danos aos nervos podem prejudicar um tipo de sentido que nós temos, que é chamado de propriocepção. O que é a propriocepção? É a capacidade do ser humano de reconhecer a localização espacial do corpo, posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem necessariamente usar a visão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou de olhos fechados e eu vou levantar o meu dedão. Eu sei que o meu dedão não está levantado. Se alguém pegar e abaixar o meu dedão, mesmo eu não vendo onde o meu dedão está, eu sei que ele está abaixado. Da mesma forma, eu sei onde estão os meus pés, eu sei onde está o meu braço direito, mesmo que eu não esteja vendo. E isso nós chamamos de propriocepção. A falta de vitamina B12 pode acabar prejudicando a sua propriocepção. Mais do que isso, se você tem anemia, se você está com fraqueza muscular, se você está com cansaço, essa dormência, essa fraqueza, também pode impedir que você consiga sustentar o peso do próprio corpo, prejudicando a sua marcha, prejudicando o seu andar e também, possivelmente, prejudicando os seus reflexos. Terceiro sintoma é a dor de cabeça, que aqui é um dos sintomas mais comuns, se não for o sintoma mais comum de vitamina B12, tanto em adultos quanto em crianças. Então, alguns estudos já mostraram, por exemplo, que metade das mulheres que se queixam de dor de cabeça tinham de dor de cabeça tipo enxaqueca, então metade das mulheres que se queixavam de dor de cabeça tipo enxaqueca tinham níveis mais baixos de B12 quando comparadas às mulheres que não tinham queixas desse tipo. Então, se você tem dor de cabeça, se você tem enxaqueca, isso também pode ser um indicativo de deficiência de vitamina B12, que é interessante fazer a dosagem. Segundo sinal é a taquicardia, o famoso coração acelerado, que aí é uma consequência da própria anemia. Quando a gente tem anemia, uma das consequências dessa anemia é justamente o aumento do ritmo cardíaco. O seu coração passa a bater mais rápido, passa a bater mais vezes por minuto, como uma estratégia para compensar, entre aspas, uma falta de sangue, porque é realmente isso que acontece na anemia. Você tem menos sangue do que o ideal, e aí você precisa bombear este sangue mais rápido, porque tem uma quantidade menor dele. Primeiro sintoma, que esse aqui também é muito importante, né? A deficiência de vitamina B12 é uma das causas reversíveis de demência. Então, quando a gente vê um paciente também que está se queixando de perda de memória, que está mais devagar, que não consegue mais executar as atividades que ele executava antes, quando ele passa a se esquecer muitas coisas, quando ele começa a se confundir, a não compreender tão bem, nós temos também que investigar a deficiência de vitamina B12. Então, uma das causas reversíveis de demência é justamente essa deficiência. Então, da mesma forma que eu falei da depressão, quando o paciente chega com sinais e sintomas depressivos, a gente tem que investigar a vitamina B12. Quando o paciente tem sinais e sintomas de demência, de síndrome demencial, nós também temos, obrigatoriamente, que investigar os níveis de vitamina B12, ok? Então, grandes períodos de deficiência de vitamina B12 podem causar perda de memória, desorientação, demência. Então, pessoal, se você conhece uma pessoa que está passando por isso, ela precisa fazer o exame de vitamina B12, ok? Alguns avisos aqui, tá bom? Primeiro, se você é vegetariano ou vegano, se você não consome alimentos de origem animal, você deve obrigatoriamente repor a vitamina B12. Por quê? Produtos de origem vegetal, pouquíssimos têm vitamina B12, só aqueles que são enriquecidos com vitamina B12. Então, pessoal, se você segue uma dieta vegana ou vegetariana, ou se você não come proteína animal com frequência, você precisa fazer a reposição, porque a probabilidade de você estar com deficiência de vitamina B12, se você não consome esses alimentos, é enorme. Eu já atendi um paciente que tem uma dieta vegetariana e aí ele estava já com uma anemia megaloblástica. Ele estava se sentindo cansado, fraco. A gente pediu o exame de sangue dele, o que estava lá? O tamanho da hemácia enorme, a vitamina B12 baixinha. Fizemos a reposição e resolvemos o problema sem maiores obstáculos, ok? Outro aviso, algumas doenças, algumas condições pioram a absorção da vitamina B12. Por exemplo, quem tem alguma doença intestinal inflamatória, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, quem já fez algum tipo de cirurgia no sistema digestivo, como a cirurgia bariátrica, e também quem faz uso de inibidores de bomba de prótons, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Essas pessoas têm maior risco de deficiência de vitamina B12, ok? Então eu sei que muita gente aqui toma o omeprazol, então toma cuidado, porque você está sob maior risco deste problema. A dose ideal diária da vitamina B12 é de 2,4 microgramas. E aqui eu trouxe alguns alimentos e a quantidade de vitamina B12 que tem em cada um deles, para você ter uma ideia. Então, por exemplo, o fígado de boi é um dos alimentos mais ricos em vitamina B12 que nós temos acesso. Então, em 100 gramas de fígado de boi, tem 70 microgramas de vitamina B12, uma dose muito mais alta do que a dose que você precisa. Carne moída, 2,4 microgramas em 100 gramas, tem a dose ideal diária. Ovo,
100 gramas de ovo tem 0,5 microgramas de vitamina B12. Leite, iogurte, salmão, frango, proteínas animais de modo geral são as suas fontes de vitamina B12 ou você precisará fazer a suplementação. Inclusive, se você estiver com deficiência, você vai poder fazer a suplementação ou oral, com uma cápsula, um comprimido, ou injetável intramuscular, ok? Olha, se você não sabe os seus níveis de vitamina B12, se você tem algum desses sinais e sintomas, isso pode ser hipovitaminose B12. E para você fazer o diagnóstico desse problema, você precisa fazer um exame de sangue. Se o seu médico não pede, se você não quer marcar um exame com ninguém, se o teu plano é chato na hora de marcar uma consulta e só tem vaga para daqui a 4, 5 meses, olha, isso não é mais uma desculpa para você não fazer o exame. Sabe por quê? Aqui, para o nosso canal, exclusivo para os nossos inscritos, nós temos um programa de assistência médica sem restrição de horário, né? Então, 24 horas por dia para você solicitar exames, avaliar seus exames depois que eles estão prontos, fazer renovação de receita, tirar dúvidas e também para pequenos atendimentos. Por exemplo, se você estiver resfriado, se você estiver com diarreia, se você estiver com uma infecção urinária, a nossa equipe estará disponível para te atender. E olha, esse programa é criado por mim e com a equipe treinada por mim. Então eles seguem a mesma conduta que eu seguiria, tá bom? Então olha, é para renovação de receita, solicitação de exame, análise de exame, atestado médico, diagnóstico e tratamento de problemas que não são tão graves assim, identificação de emergências, isso tudo sem fila, sem precisar pegar carro, sem precisar ficar horas esperando na UPA ou na clínica da família. Não, tudo isso, ó, na ponta da sua mão, ó, na ponta dos seus dedos, pelo celular, sem estresse, sem ter que sair correndo para pegar ônibus, para pegar Uber. Não, isso não tem que fazer. E o primeiro mês, pessoal, é grátis. Não precisa pagar nada, tá bom? Então são 30 dias grátis para você experimentar, testar e, se você gostar, continuar. Caso queira continuar, custa apenas R$19,90 por mês. E os serviços são esses que eu te falei. Se você quiser fazer um atendimento com algum médico de alguma especialidade, nós também temos nossos médicos. Terá que ser feito o pagamento de uma taxa extra, mas ainda assim é um valor, digamos, popular para uma consulta, que não vai passar muito de R$100, por exemplo, para você fazer uma consulta com uma psicóloga, uma nutricionista, uma dermatologista, um pneumologista, um clínico geral ou outras especialidades também. Então olha, se você gostou disso, se você quiser fazer seu exame de vitamina B12, se você quiser experimentar este serviço por assinatura que eu criei especificamente para você que me assiste aqui no canal, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, faça a sua assinatura, o primeiro mês é grátis e você pode cancelar quando você quiser, então não tem fidelidade, tá bom? Pessoal, essa live acabou, mas a sua trajetória, o seu tempo aqui no canal ainda não, porque eu separei 2 vídeos especialmente para você. Então quando esse vídeo acabar, que vai ser daqui a pouco, você vai continuar assistindo algum desses dois que eu separei para você, tá bom? Olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. E agora continue assistindo esse vídeo aqui sobre sucos que podem ajudar na sua circulação e este daqui sobre sinais e sintomas que indicam problemas no seu fígado. Um grande beijo para você e para sua família. Tchau, tchau, e amanhã eu estarei de volta. Fui!